Hoje o nosso tema é proteção de dados pessoais pelo Código de Normas do Extrajudicial. No nosso primeiro slide, nós vamos identificar quais são os artigos que o Código Nacional Extrajudicial, que é o provimento 149 de 23, prescreve com relação a esse tema, proteção de dados pessoais, dos artigos 79 até o 135. Nós vamos ver que o primeiro tema a ser tratado é a figura do controlador no tratamento de dados pessoais. Esse controlador é aquele responsável pela serventia, seja ele o titular, o interventor ou o interino. Então vamos ver como que o código trata. O controlador das decisões pertinentes aos dados pessoais é o responsável pela serventia. Artigo 82. Os responsáveis pelas delegações dos serviços extrajudiciais de notas e de registro, na qualidade de titulares das serventias, interventores ou interinos, são controladores no exercício da atividade típica registral notarial, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, primeiro é a figura do controlador. Na sequência, nós vamos ver a figura do operador, é quem vai, de forma externa à serventia, operacionalizar esses dados. Então, o operador, existe o operador, que é uma figura externa ao quadro funcional da serventia. Artigo 83. O operador a que se refere o artigo 5º da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, em vigor desde 2018, ele é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado externa ao quadro funcional da serventia, contratada para serviço que envolva o tratamento de dados pessoais, em nome e por ordem do controlador. Então, o próprio nome do controlador indica, ele controla os dados, mas quem vai operacionalizar isso é uma pessoa externa ao quadro da serventia, que pode ser uma pessoa natural, uma pessoa jurídica, pode ser de direito público ou pode ser de direito privado. Na sequência, nós vamos ver o seguinte: como que se dá essa governança desses dados? O Código Nacional, a legislação vai classificar os cartórios em 3 categorias, classe 1, 2 e 3, conforme a sua arrecadação, o volume de dados e de informações. E aí, a partir disso, pela sua capacidade econômica financeira, o Código vai estabelecer uma série de obrigações, mas existem requisitos mínimos. Vamos ver como dispõe a lei. A governança leva em conta a capacidade econômico-financeira da serventia e o artigo 84 estabelece as providências mínimas, que são a nomeação de um carregado, o mapeamento das atividades, a elaboração de um relatório de impacto, a revisão dos contratos, a adoção de medidas de segurança e transparência e o treinamento dos trabalhadores. E, na sequência, nós vamos identificar o seguinte, já dentro dos atos propriamente ditos das serventias, em que a legislação vai tratar de uma forma genérica e depois vai especificar por especialidade. Então, o Código começa informando que as certidões que forem emitidas devem se ater ao conteúdo obrigatório que a lei estabelece. Então, vamos ver aqui. Na emissão de certidão, o conteúdo deve ser aquele obrigatório e proporcional à finalidade. Vamos dar uma olhada no que dispõe o artigo 99 do nosso provimento nacional. Na emissão de certidão, o notário ou registrador deverá observar o conteúdo obrigatório estabelecido em legislação específica, adequado e proporcional à finalidade de comprovação de fato, ato ou relação jurídica.
E como que se dá o compartilhamento dos dados pessoais? Nós sabemos que cada especialidade é gerida por uma central eletrônica. Essas centrais eletrônicas nacionais, elas são descentralizadas em cada um dos Estados-membros da federação, e aí o código informa que é possível esses dados constarem das centrais eletrônicas, mas o ideal é que haja uma descentralização desse banco de dados. Então, o compartilhamento de dados com centrais de serviços eletrônicos compartilhados é compatível com a legislação, adotando-se a descentralização. Então, o artigo 101 informa que o compartilhamento de dados com centrais de serviços eletrônicos compartilhados é compatível com a proteção de dados pessoais, devendo as centrais observar a adequação, necessidade e persecução da finalidade dos dados a serem compartilhados, bem como a maior eficiência e conveniência dos serviços registrais ou notariais ao cidadão. E aí o parágrafo único é que vai tratar da descentralização. Deverá ser dada preferência e envidados esforços no sentido de adotar a modalidade de descentralização das bases de dados entre as centrais eletrônicas de serviços compartilhados e as serventias, por meio do acesso pelas centrais às informações necessárias para a finalidade perseguida, evitando-se a transferência de bases de dados, a não ser quando necessária para atingir a finalidade das centrais ou quando o volume de requisições ou outro aspecto técnico prejudicar a eficiência da prestação de serviço. E aí, o Código trata no artigo 102 do compartilhamento de dados com órgãos públicos, basicamente exigindo alteração legislativa. O compartilhamento de dados com órgãos públicos pressupõe lei ou ato normativo do órgão solicitante, ou convênio, ou outro instrumento formal com objeto compatível com as atribuições e competências legais da atividade notarial e registral. Então, por exemplo, quando as serventias informam aos municípios o relatório mensal para apuração de ISS-QN. Na sequência, o código vai estabelecer regras específicas para cada especialidade. Então, por exemplo, no tabelionato de notas, nós vamos ver a restrição com relação à certidão de ficha, de assinatura e também a certidão de testamento. Então, no tabelionato de notas, a emissão e o fornecimento da certidão de ficha de firma é restrita, assim como a de testamento. Então, vamos dar uma olhada nos artigos 106 e 110. O 106 informa que a emissão e fornecimento de certidão de ficha de firma e dos documentos depositados por ocasião de sua abertura somente poderão ser realizados a pedido do titular referido nos documentos, ou seus representantes legais e mandatários, desde que com poderes especiais, ou ainda mediante uma decisão judicial. Com relação à certidão de testamento, ela somente poderá ser fornecida ao próprio testador ou mediante ordem judicial, mas o parágrafo único traz uma exceção quando o testador for falecido. Após o falecimento, a certidão de testamento poderá ser fornecida ao solicitante que apresentar a certidão de óbito. E ainda no 101, o Código vai informar com relação ao ato notarial, que vai ter uma série de informações que devem ser prestadas, mas, por exemplo, não com relação ao endereço ou telefone do interessado. Então, o ato notarial dispensa a inserção do endereço eletrônico e do telefone nos termos do artigo 111. Então, vamos ver o que pode estar inserido neste documento. No ato notarial serão inseridos na qualificação dos sujeitos
o nome completo de todas as partes, o documento de identificação ou, na sua falta, a filiação, o número de CPF, a nacionalidade, o estado civil, a existência de união estável, a profissão e o domicílio, sendo dispensada a inserção de endereço eletrônico e do número de telefone. No tabelionato de registro de títulos e documentos, há uma regra específica disposta no artigo 112, onde deverão ser feitas as notificações. Então, as notificações que contenham dados pessoais tratados devem ser feitas preferencialmente pelo registro de títulos e documentos da circunscrição do destinatário daquela notificação. Quando assim não ocorrer, a notificação deverá ser enviada junto à folha adicional informativa com os dados tratados do notificado. Na sequência, vamos ver o que dispõe o Registro Civil das Pessoas Naturais, que vai regulamentar essa matéria nos artigos 113 até o 122, e nós destacamos aqui a questão dos elementos sensíveis, restritos e sigilosos, porque o Código, neste caso, ele vai fazer remissão a leis fora do Código Nacional de Normas. Então, dados sensíveis são aqueles, por exemplo, referentes à raça, religião, vida sexual, biometria, dentre outros, como, por exemplo, também a opção política. Os dados restritos são aqueles que se referem à legitimação de filho por subsequente casamento, sentenças de legitimação adotiva ou até mesmo indícios de concepção em relação extrajudicial. Ao passo que os dados sigilosos são aqueles que se referem à alteração de nome por coação ou ameaça decorrente de colaboração em apuração de crime. Então, esses dados, eles têm uma proteção maior, né? Porque dizem respeito à privacidade, intimidade e à proteção da própria pessoa. Com relação ao Registro Civil das Pessoas Naturais, o Código Nacional também informa que, com relação à certidão de óbito, neste caso não vai haver necessidade de requerimento ou autorização judicial. Basta que, na verdade, basta a apresentação do atestado de óbito para que seja emitida a certidão de óbito, né? Ela independe de requerimento ou de ordem judicial. O Código, com relação ao registro de imóveis, nos artigos 123 até 128, ele basicamente vai nos informar o seguinte, que as certidões vão poder ser emitidas bastando a identificação daquele que está fazendo o requerimento, mas não a indicação da finalidade daquela certidão. A exceção é o seguinte, o requerimento vai ter que informar a finalidade daquela certidão, se porventura ele estiver requerendo uma certidão que não tenha previsão legal. Então, nós colocamos assim, regra geral, as certidões dependem de identificação do requerente e independem de finalidade, ao passo que a exceção é se o pedido não tiver uma previsão legal específica. Os tabelionatos de protesto, que são aqueles que vão tornar pública, né, a dívida de uma pessoa para buscar o reequilíbrio econômico e financeiro entre as figuras do credor e do devedor, é comum as pessoas solicitarem as suas certidões individuais. E aí devem ser mencionados os dados do credor, os dados do devedor e os dados do título, né? E a lei veda o seguinte, certidões individuais sem mencionar endereços do devedor, ou então, cópia do protesto pelo prazo máximo de 10 anos, apenas para a própria pessoa interessada,
né? Ou para as partes, sendo que os demais documentos só para as partes ou com ordem judicial. Então, esse tema dos tabelionatos de protesto, ele é regulamentado os artigos 129 até o 135. Então, deixamos aí os nossos contatos de Instagram, YouTube e o e-mail e quisemos aqui destacar o Código de Normas Nacional e a proteção de dados pessoais, um ponto específico para cada matéria. Estamos à disposição. Até a próxima!